Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 19. Suponha que uma bola de massa qualquer seja arremessada para cima numa velocidade v0, ou seja, velocidade inicial. Qual é a velocidade vt e sua altura acima do lançamento ht no instante t? A resposta, se desprezarmos a resistência do ar e um conjunto de outras pequenas influências, é: então, a velocidade em função do tempo é igual à velocidade inicial menos gt. Nesse caso aqui, o g representa a gravidade. Então, a ideia aqui é encontrar a velocidade no instante de tempo, dado uma velocidade inicial. E aqui nós temos a fórmula da altura. h, em função do tempo, é dado então pela fórmula a velocidade inicial vezes o t menos a gravidade multiplicado por tempo ao quadrado dividido por 2. A proposta então dessa questão é que, dado uma velocidade inicial de arremesso de uma bola ou de um objeto qualquer, e deseja-se saber, né, qual que é a velocidade atingida num instante de tempo qualquer, né, e qual vai ser essa altura. Então, a ideia é construir um algoritmo usando o código Scilab, a linguagem de programação Scilab, e determinar, então, a velocidade e a altura deste objeto, nesse caso aqui a bola, né, em função do tempo. Tá? Então, é fornecido como entrada aqui uma velocidade inicial e um tempo. Determinar então qual que é a velocidade atingida em função desse tempo e qual foi a altura atingida em função desse tempo. Bom, vejamos então a construção desse algoritmo. Essa questão tem outra parte aqui, mas a gente vai fazer gradativamente no intuito de desmembrar, né, o enunciado, a questão, para ficar mais fácil de entender. A questão também traz que a gravidade na superfície da Terra é uma constante, o valor de 9,81. Tá, vamos implementar então esse algoritmo usando o ambiente do Scilab. A ideia então é fornecer uma velocidade inicial como entrada e um instante de tempo. Então, calcular qual que foi a velocidade atingida por essa bola e qual foi a altura atingida. Então, vejamos então, aqui nós vamos ter que fornecer como entrada a velocidade inicial. Então, vou chamar a variável de v0. Então, v0, comando de entrada de dados, o input. Então, solicita, informe a velocidade inicial. Então, vai ser fornecido como entrada aqui a velocidade inicial e o instante de tempo. Então, vou chamar de t minúsculo, input, informe o tempo. Então, vai ser fornecido o tempo e aí o algoritmo vai ter que calcular qual que foi a velocidade atingida em função do tempo dado como entrada, qual foi a altura que essa bola atingiu. Então, é dado então pela fórmula, a velocidade então atingida em função do tempo é dada então pela fórmula de velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Então, vamos voltar aqui. Para calcular, então, Vt, né, a velocidade em função do tempo. Antes disso, nós vamos declarar aqui a variável, ou a constante g, que vai ter o valor de 9,81, que é a gravidade da Terra. Então, é um valor constante, então ele vai ter um valor que não vai se alterar, então já recebe como valor aqui no início do algoritmo o valor 9,81. Então, a velocidade em função do tempo, vamos voltar aqui na fórmula, é dado pela velocidade inicial
menos a gravidade multiplicado por t. Então, recebe-se então a velocidade inicial, v0, menos a gravidade, g, multiplicado por t, que também foi fornecido como entrada. Então, aqui a gente sabe que a prioridade do cálculo aqui é da multiplicação, tá? Mas nós podemos colocar aqui um parênteses para que isso fique reforçado. Faz primeiro a multiplicação do valor da gravidade pelo tempo e só depois é subtraído da velocidade inicial. Tá? Então, assim, nós temos o cálculo da velocidade em função do tempo. Agora, nós queremos calcular a altura em função do tempo. Então, a altura em função do tempo é dada pela fórmula de velocidade inicial multiplicado por t. Vamos fazer por parte. Velocidade inicial, v0, multiplicado por quem? Por t. Voltamos então aqui à fórmula. Menos a gravidade multiplicado por t ao quadrado dividido por 2. Então, menos a gravidade multiplicado por t ao quadrado. Como é que eu faço t ao quadrado? T ao quadrado nada mais é do que t vezes t. Tá? Então, como é preciso fazer o t ao quadrado primeiro, eu vou colocar um parêntese aqui. Faz, então, t ao quadrado, t vezes t, para depois fazer a multiplicação da gravidade. Isso tudo dividido por quem? Por 2. Tá? Vamos voltar aqui. A gravidade, t vezes t, dividido por 2. Só que tudo isso aqui, o resultado de tudo isso, vai ter que ser dividido por 2, né? Então, nós temos aqui que colocar mais parênteses para fazer a prioridade nos cálculos. Então, faz-se aqui a multiplicação da gravidade por t vezes t e depois divide por 2. Mais um parêntese aqui para garantir que o resultado desse cálculo que seja subtraído de quem? Da velocidade inicial vezes o tempo. Então, nós vamos colocar mais um parêntese aqui no início para garantir que a multiplicação da velocidade inicial vezes o tempo, né, a multiplicação da velocidade inicial por tempo, seja subtraído de quem? Da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, colocando parênteses, eu vou garantir que cada etapa da fórmula seja calculada na sua ordem correta para se chegar ao resultado que é, neste caso aqui, a altura em função do tempo. Bom, aqui nós já temos então o que o algoritmo pediu. Então, a velocidade em função do tempo e a altura em função do tempo. Nós vamos usar um mprintf, que é o comando de saída de dados, informando aqui, ó, a velocidade é igual, identificador de saída, %, ponto 2f, duas casas após o ponto, fora da aspas, vírgula, né, a variável que contém a informação que deseja-se exibir, nesse caso aqui, vt. Aqui, mais um mprintf, agora para exibir a altura. Então, a altura é igual %, ponto 2f, fora da aspas, vírgula, a variável que contém a altura em função do tempo, que é ht. Então, aqui nós vamos calcular, então, dado a velocidade inicial e o tempo, vai calcular, então, a velocidade em que essa bola conseguiu atingir em um instante de tempo.
em 2 segundos, em 3 segundos, qual foi a velocidade da bola. E qual foi a altura? Então, dado em 2 segundos, qual foi a altura que essa bola atingiu? Então, basicamente, o cálculo é esse. Nós vamos colocar aqui um contrabarra N para quebra de linha no início da mensagem aqui e vamos mandar exibir esse resultado. Solicita então a velocidade inicial, vamos colocar a velocidade inicial de 10 metros por segundo. O tempo, vamos colocar aqui 5 segundos. E aí ele vai calcular, olha, a velocidade é de menos 39,05 e a altura foi menos 72,63. Então ele fez o cálculo aqui, tá, da gravidade da Terra, que tem esse valor constante de 9,81. Mas o algoritmo ainda não terminou. O algoritmo, a questão, na verdade, pede para dizer o que aconteceria se jogássemos essa bola em outro planeta, ou seja, com outro valor de gravidade. Então aqui pede para fazer esse cálculo com outro valor de gravidade. Para isso, então, a questão pede para escrever o código em Scilab fazendo um menu de opções para que o usuário do programa, do algoritmo, informe para qual planeta ele quer fazer esse cálculo. Então ele dá uma tabela, a questão dá uma tabela aqui com o valor de gravidade de todos os planetas. A ideia então é informar para o usuário de qual planeta ele quer fazer esse cálculo e exibir no final os valores da velocidade em função do tempo e da altura em função do tempo, neste caso com a informação ou com a opção do usuário. Então vamos voltar aqui no algoritmo. Agora eu preciso de construir então um menu fazendo com que o usuário tenha a opção de escolher de qual valor, né, de qual planeta que ele quer fazer esses cálculos. Bom, para isso eu já fiz aqui para adiantar esse menu de opções ou menu de planetas. Então, olha só, nós temos aqui então, se o usuário escolher a opção 1, ele vai fazer os cálculos para o planeta Mercúrio. Se o usuário quiser a opção 2, ele vai fazer para Vênus, 3 para a Terra, 4 para Marte, 5 para Júpiter, 6 para Saturno, 7 para Urânio, 8 para Netuno, 9 Plutão. Então eu vou pegar esse código aqui que eu já escrevi, que nada mais é do que um print na tela, ou seja, vai escrever na tela as opções que o usuário tem. Então eu vou pegar esta opção e vou colocar aqui no início do meu programa. Então coloquei aqui, este menu vai aparecer para o usuário. Então olha só, eu vou pedir para executar. Vai aparecer aqui a opção que o usuário tem. Tá? Então, ele vai mostrar aqui, o programa vai mostrar as opções que o usuário tem. Tá? 1 para Mercúrio, 2 para Vênus, né? Conforme foi mostrado, codificado aqui no programa. Depois disso, eu tenho que modificar para que o usuário possa escolher essa opção. Então ele vai aqui também ter uma opção, né? Eu vou criar uma variável chamada OP e o usuário vai ter que entrar com essa opção, né? Ele quer de Mercúrio, ele quer de Vênus, da Terra, tá? Então aqui vai ter também uma entrada de dados, um input, solicitando que informe de qual planeta. Então olha só, informe a opção do menu, ou seja, de qual valor que ele quer para a gravidade, né? Para qual planeta ele quer, o que vai impactar no valor da gravidade para os cálculos. Então o usuário informa aqui qual que é a opção de planeta que ele quer, então ele vai ter que entrar com um valor numérico, e aí
ao invés do programa ele ter aqui o valor constante para G de 9,81, que é a gravidade da Terra, ele vai ter então a opção. Então o programa ele vai ter a escolha. Ele vai ter então a seleção feita pelo usuário aqui. Para isso então, eu criei também, para adiantar, um bloco de condição aqui de acordo com a entrada que o usuário forneceu como opção de planeta. Então, novamente, eu vou copiar esse código aqui e vou colocar aqui no meu algoritmo. Então, veja bem, o usuário vai entrar com a opção do menu. Então, opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Esse valor vai ser atribuído para a variável OP, né, que vai ser a opção. Se a opção que o usuário escolheu for A1, for igual a 1, então a gravidade passa a valer 3,7. Agora, se for 2, a gravidade passa a valer 8,8. E ele vai selecionando qual a opção do usuário. Então, a opção que o usuário digitou, a gravidade agora recebe um valor correspondente àquela opção do usuário. E aí sim, dada esse novo valor de gravidade, o novo valor de G, vai entrar normalmente aqui nos cálculos e fazer o cálculo da velocidade em função do tempo e da altura em função do tempo. E vai exibir o valor, neste caso agora correspondente à opção do usuário. Então vamos executar esse algoritmo e ver agora como se comporta. Então aqui eu vou pedir para executar. Vai aparecer o menu. Aí o usuário vai informar a velocidade inicial. Vamos colocar aqui a velocidade inicial de 2 metros por segundo. O tempo, quero 10 segundos. Qual que é a opção do menu? De qual planeta eu quero? Eu quero do planeta Júpiter. Então, opção 5. Então, ele vai para a opção 5. Ele mostra aqui que a velocidade foi de menos 262 e a altura foi de menos 1.300. Tá? Então, ele chegou ao cálculo da velocidade e da altura, neste caso agora em função de quê? Da gravidade, né, do planeta escolhido pelo usuário aqui no menu. Tá? Então, esse algoritmo ele é dá um pouco de trabalho para escrever os códigos, tá? Mas também se trata de um algoritmo bem simples.